Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis, resgatando aquelas empresas que, por acumulação de apresentações de resultados do segundo trimestre de 2023, nos mesmos dias, então estamos recuperando essas empresas que não podemos fazer exatamente naqueles dias. Empresas que têm alguma consonância com aquelas empresas que fazem parte da carteira do canal, para que a gente possa ter uma análise como um todo. Afinal de contas, lá no final, a gente tem condições de olhar o cenário de cada setor que nós estamos investindo. E você sabe, desde o início do ano, a nossa opção foi por elétricas, bancos e seguros. E assim a gente consegue ver o conjunto dessas empresas, como elas se comportam, principalmente em relação aos seus pares. Hoje nós temos aqui o IRB Brasil RE, que a companhia ela acabou fazendo parte da nossa carteira como oportunidade, uma vez que a gente viu o comportamento da ação nos últimos tempos e o reflexo que teve tanto na queda, mas depois ao longo do tempo com a recuperação da empresa. Mas vamos ver o que o IRB ele apresentou, já que no seu resultado houve de novo lucro para IRB Brasil RE. E eu vou me utilizar aqui do ITR, que é um dos documentos que eu mais gosto de apreciar, em particular aqui a partir da página 16, página 15 na realidade, onde a gente começa olhando para um dos itens que vai compor a nossa análise lá no final, no quadro que nós temos os indicadores da companhia. Então a gente olha aqui para o patrimônio líquido consolidado, que chega a 4,1 bilhão, e veja que ele cresce um pouquinho em relação ao fechamento do ano passado. Além disso, a gente também consegue verificar aqui duas informações que para nós são preponderantes dentro da composição dos nossos resultados lá no final. Observe que nas receitas de operações, no total aqui, o IRB chegou a 3,1 bilhão e ele fica um pouquinho abaixo do que estava no mesmo período, primeiro semestre de 2022, então esse 3,1 é referente ao semestre como um todo, mas ele vem fazendo uma limpa na sua carteira e esse reflexo era mais esperado. Do ponto de vista do lucro líquido, o lucro líquido que nós utilizamos é o lucro líquido consolidado do período. Veja que estava aqui, na verdade, um prejuízo de 292 milhões e agora, no primeiro semestre, um fechamento aqui de 26 milhões no lucro líquido, o que já é um grande avanço, principalmente diante dos resultados que a companhia vinha obtendo. Lembrando que ela foi vítima de fraude, depois ela teve maus negócios na sua carteira e ela está passando por um processo de reestruturação, está fazendo rewriting, que é assim como eles chamam, de forma a ir deixando para trás algumas coisas ruins e se livrando aos poucos, por isso que tem essa redução que a gente vê aqui na receita da companhia, e aos poucos ele integrando essa carteira apenas aqueles negócios que são favoráveis para o interesse da companhia. Vamos dar uma olhada agora no documento de apresentação dos resultados, uma vez que no segundo trimestre a gente consegue ver, assim, pelo menos de uma forma mais didática, isso que eu comentei agora há pouco. Alguns detalhes aí dentro desse processo de reestruturação da companhia, ele chama aqui de acelerando mudanças, veja. Então teve o acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que foi de 5 bilhões, por conta justamente daquela fraude que eu mencionei anteriormente. A companhia mudou a sua marca e também mudou de sede. Ela vendeu o seu prédio e foi para uma sede nova. Essa é a nova marca do IRB. Fez a terceira emissão de debentures de 50 milhões e com isso ela acaba tendo uma melhor suficiência regulatória. Além disso, veja aqui a renovação nos contratos internacionais e também a composição da nova diretoria estatutária. No resultado líquido da companhia, é importante aqui que a gente veja que desde o segundo trimestre de 2022, trimestre a trimestre, a companhia vem entrando aqui num processo de recuperação. Principalmente, e também, da mesma forma, lembra que eu falei do rewriting, que é este processo que a companhia vem fazendo de se livrar de coisas antigas que pesavam na companhia, também vem trazendo uma melhor condição. Avançando também na sua estratégia de se livrar daquilo que chama aqui, ó, você pode verificar que é a sua distribuição, a sua carteira em caráter internacional,
A companhia ela quer ficar nesse azul mais escuro, que é Brasil, e a América Latina no cinza. Então veja que lá no segundo trimestre de 2021, portanto 2 anos atrás, era 57% no Brasil, agora está 71%. Da mesma forma que internacional era 30%, internacional excluindo a América Latina era 30% e agora está 16%. O que a companhia quer é fechar em 80% no Brasil, 15% na América Latina e apenas 5% internacional ex-América Latina. E note que para isso existe aqui ó, nesse cinza os contratos não renovados, que chegam a 20%, mais 80% dos contratos, aqueles que realmente interessam para a companhia, foram renovados no segundo trimestre de 2023. Então ela vai deixando, né, lenta e gradativamente para trás, aquilo que pesa demais na sua carteira. Carteira essa que se diversifica, pelo menos quando nós comparamos, né, os 6 primeiros meses de 22 com os 6 primeiros meses de 23. Veja aqui 39% no patrimonial, 24% no rural e 15% no seguro-vida. A companhia quer se livrar desse marítimo que saiu lá de 9% em 2022 para 6% agora em 2023. Também a companhia busca aqui uma redução, o índice de retrocessão, ela é uma companhia de resseguro. É como as companhias de seguros, elas diluem os seus riscos nessas companhias de resseguros. E as companhias de resseguro, por sua vez, também diluem seus riscos em outras companhias de resseguro, que é exatamente isso que é chamado de retrocessão. Toda vez que ela tem um prêmio emitido, parte, não desse prêmio, né, mas o conjunto dos prêmios é direcionado a uma empresa de resseguros também. E veja que esse índice de retrocessão ele acaba reduzindo, de modo que o prêmio retido ele fica aqui a 74% e apenas, nesse caso específico, a gente está vendo 26% é retrocedido. A companhia quer cada vez mais encolher essa distância da retrocessão, aumentando seu índice de retenção, que lá nos 6 primeiros meses de 22 era 72%, agora está em 77%, e se eu não me engano, eu não tenho muita certeza agora, porque eu acompanhei toda a apresentação, mas eu às vezes não fixo o conjunto, mas ela quer ficar dos 80 para cima nesse índice de retenção. Na outra banda, é interessante reduzir o índice de sinistralidade. Então veja aqui, teve seu pico aqui no segundo trimestre de 22 e veio caindo gradativamente até chegar agora nesse índice de sinistralidade de 74%. Quanto menor esse índice, melhor o resultado da companhia e melhor o efeito no lucro líquido e, consequentemente, na distribuição de proventos. O que acontece aqui de interessante é que a sinistralidade, que nos 6 primeiros meses de 22 chegaram a 104%, principalmente por conta do efeito que houve sobre a parte rural, no agro, a seca de 21, 22, então teve esse efeito aqui. Então agora reduziu a 76% sinistralidade, nesse caso aqui computando os 6 primeiros meses de 23, ao passo que também vem reduzindo aqui, você pode ver o número de sinistros de 2.597 para 1.685. E tem essa razão para reduzir a exposição da companhia no exterior, porque veja que a sinistralidade no interior, pelo menos no segundo trimestre de 23, é de 77%, ao passo que no Brasil 71%, e o total é que vai fechar os 74% que nós mencionamos aqui em cima. Da mesma forma, as provisões elas ficam alinhadas com o negócio. Veja que as provisões de prêmios não ganhos, ela veio entrando aqui dentro daquilo que está em consonância com a companhia, reduzindo e chegando a patamares mais ajustados. E na relação entre o que é adquirido e as despesas, veja que cai um pouquinho aqui de 22%, isso no semestre de 22 com o semestre de 23, cai de 22% para 21%. Veja que nós temos aqui o índice de comissionamento em 23%, ele está mais ou menos em linha com quem ele sempre esteve. Ao passo que as despesas administrativas, se nós considerarmos o semestre, em 6%, agora em 7%, mas aqui é preciso considerar esses 25 milhões, aqui está em reais, que é relativo ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, aqueles 5 milhões de dólares que foram negociados, se eu não me engano, ainda no primeiro trimestre. Juntando tudo, os componentes, para fazer o índice combinado, ele precisa ficar baixo, mas ele está descendo, se nós formos verificar.
A gente viu a sinistralidade, 74%, comissionamento nós vimos em 23%, as demais despesas, no total 12%, e veja que quando combina, que é o que mais interessa para a companhia, está aqui, indo para 108%, a companhia quer levar isso para casa ali nos 97, 95 a 97%, o que vai impactar mais positivamente em relação ao resultado. No fluxo de caixa, a companhia vem então reparando o seu passivo e veja que o fluxo de caixa ele vai se ajustando. Aqui o acumulado dos últimos 12 meses ele vai indo lentamente, mas era o que a gente esperava até ultrapassar essa linha aqui quando nós vamos começar a ver então os resultados de uma forma mais efetiva. O que assegura esse resultado financeiro? Veja que aqui no segundo trimestre de 22 era de 8 bi, agora está 8,5, mas né, a companhia, claro, ela veio passando aqui por vários processos, né? O resultado financeiro e patrimonial em milhões ele está aqui embaixo, essa linha verde. Isso aqui precisa ir melhorando com o tempo. E fazendo aqui o breakdown das aplicações financeiras, veja aqui no pós-fixado, então aquilo que a companhia retém, esses 8,5 milhões que nós vimos aqui em cima, eles estão 38% no pós-fixado e 40% em dólar. Isso porque a companhia tem ainda muitos negócios no exterior. No conjunto da obra, tem uma melhoria no índice de suficiência regulatória da companhia. Veja que é o melhor índice desde setembro de 2021, chegando a 288%. Ou seja, ela está dentro dos patamares regulatórios da SUSEP e, consequentemente, é um indicativo de que ela está se ajustando, principalmente depois do aumento de capital que a companhia fez, em função de estar fora desse patamar regulatório da SUSEP. Também, como consequência, um melhor índice de cobertura que se dá nas melhores condições desde junho de 2021. E nas considerações finais, lá nas perguntas e respostas, a única que me chamou a atenção foi o fato de que a companhia ter sido questionada sobre a questão de um follow-on ou de follow-on, né? Ou a possibilidade de voltar a captar novos recursos junto aos acionistas ou captar recursos. Isso aí foi negado pelo presidente, que foi apenas uma interpretação feita na notícia que foi vinculada à época. Juntando tudo, nós podemos ir então para a nossa tabela, onde nós temos os nossos indicadores. Que nós tínhamos feito uma projeção aqui em função do crescimento médio composto da companhia de 7,4 bi em receita, mas o fato é que tem muitos negócios que a companhia não está renovando. Então, consequentemente, essa redução a gente já coloca na receita como esperada, ficando aqui em 6,2 bi. De outra banda, nós tínhamos uma visão bastante pessimista aqui de 400 negativo no lucro líquido e, na verdade, a gente já pode estimar até o final do ano 57 milhões positivos, o que já é uma grande evolução frente a tudo o que o IRB veio passando. Do ponto de vista dos proventos a serem pagos pela companhia, nós tínhamos uma projeção, já que era a possibilidade do lucro líquido negativo ou do prejuízo, que é a mesma coisa. Com esse resultado, se a companhia ficar aqui num payout dos seus 25%, claro, não, isso não vai acontecer, isso aqui é apenas, nesse caso, uma posição teórica, né? Teria condições aqui de pagar 17 centavos. Se pagasse isso e dividíssemos isso por 6%, teríamos um preço teto aqui de R$ 2,90. Não vai a preço teto, o máximo que a gente pagaria pela ação. Evidentemente que isso não vai acontecer, nem esses 17 centavos, nem agora, e acredito que nem no próximo ano, e talvez nem no ano de 2025. Por isso que ela está na nossa carteira como oportunidade, e não carteira de pagamento de proventos. Ao seu tempo, à medida que vai evoluindo, nós estamos acompanhando a companhia, que ela vai evoluindo dentro dos resultados que nós mostramos até agora, ela pode voltar a ser uma pagadora de proventos. Se não for, no máximo nós vamos ter ganho com a valorização, que nem é nosso objetivo. Nós queremos comprar ações do IRB e continuar com as ações do IRB. No momento desse vídeo, a ação estava cotada a R$ 43,28. Quando nós olhamos para o passado, em média, o IRB pagou aqui, já ajustado, porque vamos lembrar que o IRB fez um grupamento de ações, pagou em média R$ 11,11. Veja que o preço teto, nesse caso, ficaria em R$ 185. Então, se a companhia ela entrar em equilíbrio, com certeza essa ação ela vai disparar, e se voltar a pagar os seus proventos, eu acredito que esses
185 de preço teto, que nós estamos vendo aí quando olhamos para o passado, evidentemente, vai ser muito superado de muito longe. Patrimônio líquido, como é uma seguradora 4.1, nem é esperado que cresça, a gente viu isso aí só com Caixa Seguridade, mas para o preço da ação que nós vimos, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 0,86, está abaixo de 1, um indicativo aí de que a companhia, com essa ação, ela é uma ação barata, mas veja, que normalmente eu digo que quando está abaixo de 1 não tem risco em investir na companhia. Eu diria diferente hoje. Pelo processo que ela passou, é evidente que tem o risco, apesar do indicador apontar no sentido contrário, porque o histórico recente mostra numa outra direção. Mas, como ela está na nossa carteira de oportunidades, evidentemente que nesse caso o risco é maior. Já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, em 62, veja, é um lucrinho de nada, né? Mas é um lucrinho de nada, mas tem um aspecto interessante. Quando nós pegamos o preço da ação e dividimos pelo lucro líquido por ação, significa 62 que vamos ter o retorno em função do lucro líquido em 62 anos. Mas basta que esse lucro ele dê uma pequena avançada, que não vai nem ser suficiente para o pagamento de proventos, evidentemente, e você veja que esse PL ele vai cair de forma absurda. Por caso do IRB, a gente não considera aqui o dividend yield, evidentemente, porque na realidade a gente não tem expectativa de pagamento de proventos. E agora, incluindo no nossos quadros comparativos, um seguro a seguro. Agora nós temos IRB, Caixa e Banco do Brasil. Essa imagem aqui eu vou deixar à sua disposição, essa tabela, lá no Instagram do canal mh.investir, para que você faça a comparação e verifique qual a melhor para encaixar uma eventual estratégia sua, utilizando ações, comprando ações de companhias de seguro. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. IRB é uma companhia que nós compramos lá atrás, quando estava muito depreciado, por tudo que veio acontecendo, principalmente porque ela sofreu uma pressão muito grande com relação a aluguéis de suas ações, pressionando cada vez mais. Então ela justamente fez o grupamento para evitar que isso aí continuasse pressionando demais a companhia, chegou a sair do índice Bovespa e agora retornou e os resultados estão começando a aparecer. Nós acreditamos que ou ganharemos com a valorização, que não é o que eu gostaria aqui no canal, mas principalmente assim que ela chegar no patamar que a gente acredita, pagará excelentes proventos no futuro. Mas eu deixo aí para sua avaliação, veja o seu comentário, o que você pode dizer, o que você pensa de IRB, é interessante para a gente até ver como o mercado está interpretando. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço!